Yo na área, e bem-vindos à minha tentativa de produção de um podcast. Bom, o ventilador tá ligado, e eu também não sei se o som aqui vai incomodar muito aí na gravação do áudio, mas vamos mesmo assim. Podcast de qualidade profissional. Bem, decidi começar fazendo uma review de um filme que assisti faz quase 2 semanas, pra ver quanto tempo aí eu tô tentando gravar esse podcast. Bom, o filme é Fist of Legend, conhecido como Lutar ou Morrer no Brasil. Bom, ele trata-se de um filme de artes marciais de Hong Kong, de 1994, produzido e estrelado por Jet Li, dirigido por Gordon Chan e distribuído pela Golden Harvest. É também um remake de um filme que acho bem legal, o Fist of Fury, conhecido como A Fúria do Dragão no Brasil, título de 1972 e que tinha Bruce Lee no papel principal. Honestamente, eu não fazia ideia que era um remake oficial desse longa. Durante a minha experiência eu notei semelhanças enormes com ele, inclusive no nome. Contudo, só confirmei essa informação após realizar uma pesquisa para esse podcast. Me fez lembrar do momento em que descobri que Scarface também é um remake de outro filme. Enfim, o longa-metragem se passa no Acordo Internacional de Xangai, em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, quando o exército imperial japonês estacionou em Xangai, na China. Durante esse período, os chineses eram oprimidos e sofriam preconceitos pelas mãos dos japoneses, estes que continham bastantes privilégios e em relação aos nativos. O filme original foi muito influente no cinema do Kung Fu ao apresentar o herói chinês que lutava contra a opressão e o racismo, assim como provava que as artes marciais chinesas são algo poderoso e eficaz, ao contrário do que seus inimigos declaravam. No âmbito da cinematografia, ele pode ser considerado exemplar até hoje, pois foi uma evolução enorme comparado ao filme anterior do ator, que já apresentava uma performance inovadora para a indústria naquela época, com planos gerais mais próximos dos atores para enquadrar melhor a clareza dos movimentos, contatos físicos, formas corporais e posturas de combate. Performances mais brutais, embora ainda ligadas aos princípios clássicos de partir de uma pose para outra e não apenas balançar, chutar e socar por aí. Planos médios enquadrando as estrelas do joelho para cima e não da cintura para cima, oferecendo um bom ângulo dos clássicos chutes altos, por exemplo. Excelente montagem com poucos cortes e entre outras coisas. Além disso, também abriu espaço para expor um monte de marcas registradas da carreira de Bruce Lee, como chutes voadoras, os nunchakus, o topless, que é ele sem camisa, só de calça preta, lutas de um contra vários, placas destruídas por chutes e, para finalizar, os gritos Wacha! Entretanto, certas coisas envolvendo história e roteiro não envelheceram tão bem, como a visão ou representação unilateral do conflito histórico, alguns elementos bobos que ficaram datados, como os disfarces óbvios e constrangedores do Bruce Lee, e as lutas que na conjuntura contemporânea não parecem tão realistas como em sua época de estreia, abrindo espaço para uma modernização ou atualização, chame do que quiserem. Logo, a presença desse remake não soa nem um pouco desnecessária, pois há sim um espaço para sua existência, desde que seja bem feita, é claro. E é justamente isso que quero discutir. E resposta rápida para esse último questionamento. Sim, o filme é bem feito, recomendo muito, mesmo para quem nunca assistiu o Fist of Fury, o filme original, pois é incrível. E bom, antes de partir aqui para o próximo tópico, recarregar as energias com água. Water power, dude. Bom, antes de começar a analisar o filme, gostaria de expor aqui um pouco da minha relação pessoal com a filmografia de Jet Li. Honestamente, eu não possuo uma relação próxima a ela. Ao contrário de outros astros do Kung Fu como Jack Chan, Sammo Hung, Wen Biao, Donnie Yen, Stephen Chow e o próprio Bruce Lee. Apenas assisti alguns filmes deles que passavam na TV, como o Robeu Tem Que Morrer, Contra o Tempo, o Confronto, Os Mercenários e o Reino Proibido, que tem até uma review no meu blog a propósito. Eu sabia que o autor tinha uma longa carreira fazendo filmes na China e sempre ouvi altos elogios desses títulos, mas nunca havia criado interesse em assisti-los. Até ano passado, ao ver por acidente uma cena de Fist of Legend num vídeo do YouTube sobre a filosofia de Bruce Lee, e também ver os comentários e elogios breves do Angry Video Game Nerd
sobre o mesmo no vídeo de análise dos 2 filmes da franquia Drunken Master faz uns 4 meses. Com isso em mente, a escolha desse filme como minha porta de entrada para conhecer a filmografia de Jet Li não sou tão aleatória, né? E devo admitir, caso nunca tenham visto um trabalho sequer do autor na vida, Fist of Legend é um bom começo. Me deixou animado em querer assistir mais dos trabalhos dele. É um filmão. Ok, agora vou comentar sobre a história de Fist of Legend. E vai ter spoiler, muito spoiler. Não vou comentar a história toda, mas vai ter spoilers. Eu vou assumir que quem tá ouvindo esse podcast também já assistiu o filme. Beleza? Ok. Uma história, sinopse. Shinzen, ele frequenta as aulas na Universidade de Kyoto, quando bandidos do clã Dragão Negro entram e tentam forçá-lo a sair, porque simplesmente ele é chinês. Bom, a Mitsuko, uma das colegas de Chen, que está em um relacionamento amoroso com ele também, junto com o professor e outros colegas de Chen, defendem sua presença. Os bandidos partem para agressão, mas o Chen os derrota facilmente usando uma variedade de técnicas de artes marciais chinesas. O sensei dos bandidos japoneses, Funakoshi Fumio, que também é tio de Mitsuko, chega para assumir o controle da situação e pede desculpas pelo comportamento de seus alunos. Bom, Fumio fica impressionado com a habilidade de Chen e conversa com ele. E Chen então descobre que seu mestre, Huo Yuanjia, eu vou pronunciar alguns dos nomes errados, provavelmente errado aqui, peço perdão, um manjo de cantonês e nem de mandarim. Enfim, o mestre Huo Yuanjia morreu após perder em uma partida contra um karateka japonês, Akutagawa Ryoichi. Bom, Chen fica perturbado depois de ouvir as más notícias e sai de Kyoto para Xangai imediatamente. Bom, Chen retorna à escola de Jingwu, na verdade, e descobre que o filho de seu mestre Huo Tingen se tornou um novo mestre da escola de Jingwu. No dia seguinte, Chen vai ao dojo japonês para desafiar Akutagawa, que aceita com honra. Chen derrota Akutagawa facilmente e conclui que Akutagawa não seria capaz de derrotar Huo Yuanjia, após o qual ele suspeita de jogo sujo na morte de seu mestre. Chen exuma o cadáver de Huo Yuanjia para uma autópsia contra a vontade do filho dele, do Huo Tingen, e de seus colegas membros do Jingwu. Então é revelado que Huo Yuanjia foi envenenado e enfraquecido antes de sua partida contra Akutagawa. Nos próximos dias, a notícia da vitória de Chen contra Akutagawa se espalha e Chen se torna uma celebridade local em Xangai. Os membros do Jingwu começam a admirar Chen como seu novo instrutor, o que gera ciúmes do Huo Tingen, e faz permanecer em silêncio e buscar conforto em um bordel, onde se envolve romanticamente com uma prostituta. Bom, o enredo ele é simples, direto ao ponto, não é muito original, entretanto, além de ser remake de um clássico, ele executa bem a premissa. O roteiro é bem escrito, coeso, desenvolve e conclui bem as intrigas da trama, sabe quando apresentar informações por meio de diálogo e quando apenas mostrar. Cada elemento presente tem múltiplas funções na narrativa também. O final feliz foi uma boa sacada. Ao invés de apelar para a frustrante morte do herói ou fazer com que tudo simplesmente volte ao normal como se nada tivesse acontecido, e ignorando a escala global do conflito em volta deles e reduzindo a batalha dos protagonistas como a solução de tudo, que é ingênuo e estúpido, pois ao invés de tudo isso, é mostrado que ele finge sua morte para evitar uma guerra mundial e dessa forma viver em tranquilidade com sua amada também, algo que perfeitamente consegue agradar gregos e troianos. É interessante observar que, embora o filme siga as mesmas set pieces, algumas com leves alterações, outras com drásticas mudanças, e cadeia de eventos similar, que leva aos cenários já esperados na ordem do original, consegue ser único e manter um bom nível de suspense, tensão e emoção nas lutas. São esses detalhes que fazem esse filme soar como um verdadeiro remake. Ele mantém intacto e demonstra imenso respeito e consideração pelo que a fonte em que se inspira faz melhor, ao mesmo tempo em que não tem medo de introduzir coisas novas que se encaixam, adicionam ou corrigem equívocos e peculiaridades já envelhecidas, para não ser somente um repeteco de algo consagrado. Um bom exemplo de cena que foi aditiva na nova versão foi o julgamento pelo assassinato do karateka. O julgamento pelo assassinato do karateka. O Chen não só facilmente foi acusado de um crime que não cometeu, como é um momento que demonstra um imenso contraste entre a reação das autoridades quanto à morte de um japonês e a de um chinês. O mesmo se aplica às injustiças e preconceitos presentes no julgamento. E para finalizar esse tópico, eu quero falar de algumas ressalvas aqui que eu encontrei. Bom, as filosofias de batalha, há apenas uma.
Não é ruim e combina com a mensagem do filme, que é lidar com diversidade. Ou pelo menos foi isso que consegui interpretar ao tentar relacionar aquele aspecto de, entre aspas, se você adaptar-se, será invencível, com o sentimento dos alunos da escola de Gyu e a mentalidade pacifista de Chen quanto à resolução do conflito de nações. Entre outras palavras, adaptação em diferentes terrenos, diferentes situações, diferentes naturezas, diferentes atitudes, diferentes pensamentos, etc. Porém, dentro das lutas, contém só uma serventia, e é na batalha final. E como deve ter ficado claro, não se relaciona diretamente com toda a temática restante do filme, pois não é um elemento tão recorrente ou autoexplicativo assim. Achei que foi muito jogado em cima da hora. Ok. Agora, partindo para outro tópico, as mudanças. Bom, a lista de mudanças é enorme, tão grande que podemos até encarar isso como um completo novo filme, e consequentemente já concluir que isto de fato é um remake, não um remaster, como foi o caso do polêmico remake de Psicose. Enfim, isso é assunto para, sei lá, talvez possível outro podcast. Sei lá se eu vou continuar fazendo isso. Ok, voltando ao assunto. O filme ele já começa de um jeito peculiar. Um grupo de estudantes japoneses protestando pelo fim da intervenção militar em Xangai, declarando que o poder pertence ao povo e não aos militares, etc. Logo em seguida, é mostrado que Chen está estudando no Japão, e a primeira coisa que sabemos a respeito dele é que o sujeito é bom de briga, seu mestre morreu, e que ele tem uma namorada japonesa. Não só isso, como em vários momentos do filme ele deixa claro que quer ficar com ela sob qualquer custo, e mantém uma relação amistosa com o tio dela. Essas ações e desejos demonstram que a forma dele lutar no conflito, sem ser com pancadaria, é através da compaixão, serenidade e humildade. Tudo isso reforça explicitamente, porém sem expositividade alguma, o que é ótimo, que o filme tem um ponto de vista bem mais maduro e consciente deste período histórico. Ao invés de enquadrar todos os japoneses como vilões, aqui vários deles são pessoas bem tranquilas, honestas e pacíficas. Os antagonistas também receberam um polimento. Ao invés do covarde que fica atrás de uma katana... katana... nossa, confundi tudo. Ok, voltando. Ao invés do covarde que fica atrás de um karateka talentoso, se esconde, aproveita-se de ataque surpresa e apelando para armas cortantes, no caso uma katana, aí sim. O vilão aqui, o General Fujita, é um sujeito enorme, absurdamente forte, intimidador, um tanque humano, um assassino frio. E dá uma forte sensação de que é um militar que conseguiu uma patente alta por meio de esforço próprio. Alguém digno de ser reconhecido como o Final Boss, o chefão final. E sem exagero algum aqui, porque ele até conseguiu fazer o protagonista, que durante todo o filme sai vitorioso com praticamente nenhum ferimento, sai invicto de todas as batalhas, ele faz ele no final beijar o chão e causar danos graves ao mesmo durante a luta final. É realmente alguém digno de ser chamado de chefão final. Outro grupo de personagens que tiveram uma inversão de valores foram aqueles que podem ser enquadrados no grupo dos mocinhos. Assim como os japoneses têm preconceito com os chineses, o contrário também ocorre. A escola de Wu rejeita a presença e não aceita o relacionamento de Chen e Mitsuko. E ele é tratado como traidor após este evento. Do mesmo modo que os opressores e traidores são retratados como seres patéticos e ridículos, inclusive geralmente esses últimos ficam ao lado dos opressores em troca de mesquinharias. Tô super hoje. Os oprimidos eles também podem agir de forma patética e lamentável. O Hotingen, que é o filho do mestre, por exemplo, começa a vagar pela cidade bebendo e se metendo em brigas depois de ter seu orgulho destruído. E por falar neste personagem, agora o filme não se limita somente ao Shenzhen, o protagonista. O amigo dele, o Hotingen, também possui um grande destaque na história e funciona quase como um segundo protagonista, quando você para pensar. E Shenzhen, neste título, é praticamente outra pessoa. Ao invés daquele sujeito cabeça quente, violento, barulhento, que se entrega facilmente às emoções, o personagem interpretado por Jet Li é alguém mais calmo, neutro e frio. É um sujeito que, ao meu ver, combina mais com a nova mensagem que o remake deseja passar. Alguns podem achar isso frustrante, contudo eu acredito que foi uma mudança necessária. Até porque Jet Li não é Bruce Lee, e muito menos um Bruce Exploitation. O filme ficou muito mais violento, há menos sangue, porém ver personagens quebrando ossos e se destruindo com o cenário em volta é extremamente comum aqui.
As lutas estão super rápidas e fluidas, os movimentos bastante orgânicos e suaves. Cada movimento de Lee parece turbinado ao limite, soa extremamente natural, fácil de executar aos olhos da audiência. É super plástico, suave. Os movimentos dele realmente fazem jus ao nome artístico que eu acredito ser do Jet Li, a jato. Bom, as cenas de batalha são um verdadeiro espetáculo moderno, muito mais interessantes, bem feitas e deslumbrantes que o original. E não apenas Jet Li, o outro ator que interpreta o Huo é ótimo também. E adoro como as roupas que ele usa são visivelmente folgadas e compridas. Isso somado aos movimentos de estilo de luta dele passa a sensação de que ele se movimenta que nem o vento. Um detalhe sutil, porém charmoso e belo. No geral, todos os atores lutam bem nesse filme. Adoraria ver esse elenco em um outro filme também. Ele tem um tom bastante sério, tanto que quase não há comédia. As atuações ficaram mais convincentes, o fator verossimilhança é muito mais presente em quase todos os aspectos do longa-metragem, e ele também abandonou as tosquices e caricaturas do material original em prol de uma representação ainda mais realista, brutal e veloz. Algo que se aplica até aos traidores, ao qual estão menos caricatos, e um deles demonstra claramente que não gostaria de ter se metido nessa furada que levou à morte do mestre. Ao meu ver, é um detalhe que também pode ser incluso na categoria de subversão de valores do título original. Bom, para finalizar, as lutas fazem um proveito maior do ambiente em volta. O filme original fazia isso, porém poucas vezes e de um jeito bem simples. Agora isso é mais presente do que nunca. Personagens chutam portas em direção aos oponentes, arremessam objetos, são lançados em direção às paredes e outras estruturas ou aglomerações de utensílios, acertam e quebram cenários ao redor, entre outras coisas. Não há apenas arenas planas e sem obstáculos no caminho. Bom, agora os méritos. Falei deles de outros pontos positivos, não necessariamente ligados ao original. Conquistas mais voltadas para a ótica de um produto consumido isoladamente, isto é, sem ligações com outras obras. Bom, cinematografia. Ela é super bem feita. Os planos durante as cenas de luta são bastante longos. A câmera não fica longe demais nos trechos em widescreen e nem fica perto demais nos close-ups e planos médios. A produção evita certos truques com câmera na mão ou a movimentação da mesma, ou seja, durante a maior parte do tempo ela mantém-se fixa para capturar bem a ação. Apesar de certos tropes fantasiosos como um lutador contra vários ainda permanecerem, aqui estão relativamente mais verossímeis, já que podem ser vistas cenas onde dois ou mais lutadores decidem atacar em conjunto um determinado alvo, deixando os combates assim mais realistas, mesmo que ainda não estejam no nível das cenas de Jack Chan, por exemplo, que é referência nesse ramo de One Guy vs The World, e sem piadinhas de Zawarudo aqui, por favor. Sossegue. Direção. A montagem é excelente e encaixa perfeitamente a sequência de acontecimentos, sempre capturando bem o conteúdo principal no momento e aproveitando o máximo que pode para enquadrar outros detalhes que são trabalhados em frames seguintes. Ela também não abusa no uso de câmera lenta, reservando-a para momentos específicos, como dar ênfase em hits poderosos e destrutivos, criando um verdadeiro espetáculo visual empolgante. A direção de fotografia teve o cuidado na hora de preservar a claridade visual, fazendo com que os atores vestissem roupas com cores bem distintas. O mesmo aplica-se ao background. Ninguém em quadro algum fica camuflado, entre aspas, por conta das cores de fundo serem as mesmas da roupa de determinada figura, por exemplo. E não há uma luta sequer que ocorre durante a noite, ou em um local pouco iluminado. Tanto que todos os duelos acontecem durante o dia na história. Outro detalhe crucial que ajuda as lutas parecerem sempre interessantes, divertidas e nem um pouco cansativas é o quanto são explorados diferentes ângulos de enquadramento, sabe? Visão lateral, isométrica, primeira pessoa, golpes fortes capturados em close-ups, planos gerais, planos médios. Não é só para não ficar repetitivo e deixar os espectadores engajados, como serve para capturar o melhor ângulo de como o movimento está sendo feito, assim como deixa uma brecha para guiar a atenção do público para um detalhe curioso que ocorre na luta e até mesmo reforçar alguma ideia presente na narrativa, que é o que acontece várias vezes. A trilha sonora ela é tipo um mix de músicas heróicas, militares e tradicionais chinesas.
Olha, eu não entendo muito de música, porém achei que o estilo combina com a temática da história, que envolve conflitos de nacionalidades e agentes militares. Sem contar que também empolgam na hora da ação. São músicas cheias de energia e alto astral. E tensão também, suspense. Elas adicionam também muito no suspense. A diversidade de idiomas também torna a experiência bem mais imersiva e convincente. Afinal, trata-se de um filme com sujeitos de diferentes nacionalidades. Tem até americanos no meio, o doutor lá que faz a autópsia do corpo do mestre, por exemplo. Isso me lembrou um pouco de filmes como Inglourious Basterds, ou conhecido como Bastardos Inglórios no Brasil, e Rush Hour, a Hora do Rush aqui no Brasil também. E Fish of Legend não deixa também de incluir homenagens e referências ao material de origem. Tem placas destruídas por chutes, katanas, a luta final ocorrendo em um ambiente com arquitetura tradicionalmente japonesa, e bem no finalzinho os nunchakus. Bem que, mesmo que de modo improvisado. Fiquei um pouco preocupado durante a experiência, pensei que não iria aparecer, mas bem perto da conclusão, Chen tirou seu cinto e o usou como nunchakus. Agora, como a calça dele não caiu, é um mistério. Só um instantinho aqui, vou beber mais um pouco de água para recuperar as energias. Water Power Part 2. Ok, agora outras observações. Tem duas coisas que quero falar envolvidas com o som. Primeiro, efeitos sonoros. Eles são muito bons, porém os sons dos hits, isto é, dos golpes atingindo o oponente, chegam num ponto em que ficam repetitivos por usarem quase sempre a mesma faixa. Eu gosto desses efeitos sonoros que parecem ter saído do Street Fighter 2, principalmente pelas vantagens que oferecem no ramo de preservar a clareza e diminuir a ambiguidade das cenas de combate velozes, que consistem de muitas trocações de golpes. Entre outras palavras, eles complementam as imagens e ajudam o público a notar o que ocorreu exatamente em determinado momento. Se rolou um bloqueio, uma esquiva, um golpe em cheio por meio de sons espessos, distintos, singulares e altos. Muito melhores do que aqueles sons que tentam ser silenciosos ou realistas. O problema é na variedade de sons. Às vezes o mesmo som de golpe bem aplicado era usado como um golpe que foi bloqueado. Na luta do General Fujita pode até fazer sentido, ele é uma muralha, só que usufruir de apenas 2 sons de porrada para ataques bem-sucedidos de chutes, socos, cotoveladas e joelhadas em qualquer parte do corpo é forçar a barra e torna o ato de ouvidos quase cansativo. E não é que o filme apresente sofrer com escassez de sound effects, pois na porrada dos japoneses contra a escola de Wu, o Ruo luta com um bastão e os sons dos golpes atingindo a galera são claramente diferentes dos golpes com punhos. Tirando isso, o resto dos sons cumpre seu papel. Se encaixa perfeitamente com as imagens, é bem sincronizado e mantém aquele charme de sound effects old school que eu adoro pra caramba. No fim, o filme tem um bom design sonoro. E por fim tem um detalhe peculiar que eu notei. Parece que o filme teve uma dublagem. Pois como se trata de um filme com personagens falando diferentes idiomas, é possível que alguém do elenco apresente a incapacidade de se comunicar em determinada linguagem. E pode ser que a pessoa em questão tenha que interpretar uma figura capaz de falar tal idioma, porque não há outro jeito. Uma solução rápida seria fazê-lo aprender a falar só algumas frases. Contudo, o que fizeram aqui foi aparentemente uma dublagem. Porque o tio da Mitsuko, quando fala em cantonês, ou mandarim, não faço ideia. Enfim, ele fala em chinês, a voz dele muda completamente. Ficou estranho, foi um dos poucos momentos em que a imersão foi quebrada na experiência. Sabe, o tio da Mitsuko tem uma voz grossa quando ele tá falando em japonês. Aí quando ele vai falar em chinês, a voz dele parece que é dublado. E a voz não combina e parece não estar totalmente sincronizada com os lábios. É muito esquisito. Foi um dos poucos momentos realmente que a imersão foi pro caramba. Bom, pra concluir, vou dar aqui comentar aqui algumas anotações que eu fiz. Bom, ele é um bom filme pra quem busca porrada. Pra quem é fã do original, vale a pena dar uma olhada, embora algumas mudanças possam irritar ou frustrar alguns, devo imaginar. Pode não agradar aqueles que buscam uma história mais original, já que, além de ser um remake, aborda uma premissa já saturada, não só no nicho dos filmes Kung Fu, como em jogos, séries, animes e mangás, como sabe, vingar a morte de um mestre. Vingança, na verdade,
um trope bem comum, sabe? É um pouco difícil de fazer algo original com um trope bem já saturado, vingança. E para quem busca uma interpretação mais consciente, madura, ou simplesmente uma versão atualizada de Fist of Fury, isso nunca vai no mínimo cumprir seu papel, e no máximo pode se tornar seu filme de pancadaria favorito. Pra mim foi um excelente começo na minha aventura pessoal de desfrutar a filmografia do Jet Li. E eu tô ansioso pro próximo filme dele, que pretendo assistir. O Wong Fei Hung, ou Era Uma Vez na China no Brasil, ou Once Upon a Time in China nos Estados Unidos. Esses filmes de Kung Fu têm uma longa história de títulos, de variedade de títulos. E é só isso que eu queria fazer para esse primeiro episódio, analisando Fist of Legend, um filmão. E vou ver se eu consigo, o que eu consigo fazer aí para os próximos episódios de podcast, se eu tiver vontade de fazer. Pode ser que eu faça uma análise de outro filme também, ou de outra coisa, eu não sei. Espero que tenham gostado. Eu dei o meu melhor. Acho que em alguns momentos aí eu devo ter atropelado um pouco o meu texto aqui que eu preparei, peço perdão. Além da sede, também tem gente aqui do lado, eu tô gravando isso aqui durante a tarde, 6 para as 5 da tarde, do dia 3 de julho de 2020. Eu devia ter feito isso à noite, né? O pessoal atrapalhando também complica tudo. Mas eu espero que vocês tenham entendido bastante aí das minhas ideias desse filme. Preparei um roteiro bem bonitinho aí pra vocês. Eu ainda mantendo em mente que tem muita gente assistindo meu canal. Tudo bem, 45 pessoas são muita gente, mas duvido que essas 45 pessoas vão todas assistir esse, ou assistir já, ouvir esse podcast. Bom, tá aí, eu dei o meu melhor. Espero que tenham curtido. Falou.